O governo de São Paulo colocou o médico Dr. Paulo Porto como propagador de uma suposta fake news. Nós estamos vendo as imagens aí na tela desse caso e o Dr. Paulo Porto conversa conosco a partir de agora. Boa noite, doutor. Boa noite, Vitor. Augusto, Ana, boa noite a todos. O que aconteceu nesse caso? Olha, eu fui surpreendido por um seguidor aí das minhas redes sociais que me avisou que a minha imagem estava sendo indevidamente utilizada como propagador de fake news aí pela Secretaria de Estado de Saúde do governo de São Paulo, não é? Inclusive, se você acessar as mídias sociais deles, tem lá uma foto minha com um X bem grande colocado, se referindo a um vídeo onde eu afirmava que quem teve a doença, o Covid, muito provavelmente não precisa de vacina neste momento porque está imune. E eu ainda afirmei no vídeo que isso é de acordo com os estudos mais recentes. E, infelizmente, essa peça produzida pelo governo, ela é surreal, porque ela própria acusa uma pessoa que está usando artigos científicos como propagador de fake news e ela própria propaga fake news. E por que isso? Porque lá, nesse texto, a Secretaria de Estado de Saúde, tudo direitinho, viu, Augusto? Com timbre, tudo bonitinho, perfil oficial, diz que somente as vacinas são capazes de evitar, com certeza, que pacientes tenham quadros graves da doença. Precisa falar isso para a Glória Menezes, né? Viúva do Tarcísio Meira. Precisa falar isso para ela própria, que ficou internada. Precisa falar também isso aí para Ana Maria Braga, que também estava vacinada e contraiu a doença. Não é? Precisa falar isso para o Jô Soares. Precisa falar isso para o Silvio Santos. Poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos, não só de famosos, mas de diversos anônimos que têm histórico de vacinação e que contraíram a doença em maior ou menor gravidade, alguns inclusive indo a óbito. Então essa peça do governo, ela consegue ser duplamente errada. Primeiro porque ela por si só publica fake news, dizendo que somente a vacina é capaz de proteger os pacientes, dizendo que a imunidade natural, ou seja, aquela que é produzida pela doença, não tem o poder de conferir proteção para as pessoas. E segundo, porque acusa de fake news um médico formado, com 3 títulos de especialista, com pós-graduação em Harvard, e que está citando artigos científicos e publicados. Posso falar desses artigos aqui brevemente para vocês, se vocês quiserem, já que são de domínio público, né? Um deles, publicado no Jerusalem Post de Israel, mostra que aqueles que têm imunidade pós-Covid têm imunidade 6,72 vezes maior do que aqueles que não tiveram a doença e que foram imunizados pela vacina. O outro, publicado pela Cleveland Clinic, renomada instituição americana, acompanhou apenas, aqui o número exato, 52. Acho que travou um pouquinho a conexão do Dr. Paulo Porto. Não sei se a gente já perdeu o contato definitivamente ou se o doutor ainda está na escuta, consegue concluir. Pode ter sido só uma pausa ali da internet, mas não, infelizmente não. Caiu mesmo a conexão, a gente perdeu contato com o Dr. Paulo Porto. Daqui a pouquinho ele volta. Antes queria ouvi-la, Cris, sobre esse caso. Você que acompanhou o que aconteceu aí com o Dr. Paulo Porto, que achou dessa postagem? Eu não tinha acompanhado, mas eu acompanho muito toda a perseguição e toda a distorção das falas dos médicos nas redes sociais, dos vídeos, das entrevistas, e isso vem acontecendo de forma criminosa. A gente tem aí o caso extremo, doutora Mayra Pinheiro e doutora Nise Yamaguchi, o que aconteceu com elas na CPI. Tentam criminalizar quem está salvando vidas e tentam endeusar quem vai para frente da televisão e fala qualquer coisa lá que faz os adeptos do fique em casa ou da vacina é o suprassumo da proteção, enganarem a população. Eu mesma questionei no Twitter no dia da morte do ator Tarcísio Meira, lamentando obviamente a morte, lamentando muito o luto da Glória Menezes, que estava ainda se recuperando e tendo que enfrentar também o luto, mas falando que é preciso estar mais do que na hora do governo e do governo de São Paulo e do Instituto Butantan esclarecerem, afinal de contas, se as pessoas precisam continuar de máscara, continuar com distanciamento social e com todos os cuidados de higienização das mãos, apesar de vacinadas com 2 doses, porque a cada dia a gente recebe mais informações de pessoas vacinadas que contraíram doença e, infelizmente, algumas delas não resistem.
Doutor Paulo Porto já está de volta com a gente? Acho que a gente ainda está conseguindo conexão com o doutor Paulo. Estou de volta. Está de volta. A gente não vê o senhor aqui no telão, mas então estamos na escuta. Augusto, sua pergunta, por favor. Eu queria perguntar o seguinte, eu também falo com a tranquilidade de quem tomou as 2 doses aí da Coronavac. O que me disseram, né, os cientistas do centro de contingenciamento da Covid, era o seguinte, quer dizer, se você tomar 2 vacinas, 2 doses, não há possibilidade de você contrair a doença grave, né? Uma recaída grave. O Dr. Paulo citou o exemplo do Tarcísio. Eles não reconhecem esses erros de avaliação, porque agora eles estão dizendo que isso não vale para quem tem mais de 80 anos. Não me disseram isso antes, não. Os médicos, as entidades permitem que eles façam isso, os outros médicos que se julgam detentores aí do monopólio do saber científico, doutor Paulo? Olha, Augusto, não só eles não disseram isso, como teve videozinho deles comemorando que a vacina tinha tido sucesso de 100% de evitar casos graves. Todo mundo viu isso porque circulou essa reunião supostamente fechada que rodou por aí. A questão toda, veja, aqui não é ser a favor ou contra a vacina. Claro. Eu acho que para vacinas que foram criadas tão rápido, a taxa, a eficiência, ela até que é razoável e ela está cumprindo o seu papel na redução da incidência de novos casos. O que eu sou contra, e sempre vou ser contra, é a mentira, a desinformação e a distorção da realidade. Se você chegar para um indivíduo e falar, olha, você vai tomar uma vacina que tem 30% de chance de te imunizar, e o indivíduo decidir tomar mesmo assim, ok. Agora não venha dizer que ela protege 100% quando você sabe que isso não acontece. Tá? Não venham dizer que a imunidade natural não protege contra infecções e só a vacina é capaz de fazer isso, porque isso é mentira. Qualquer um que cursou o 1º ano de faculdade vê isso. Israel já publicou isso em julho. Agora, no início de agosto, tem uma publicação da Cleveland Clinic que acompanhou mais de 52 mil trabalhadores de um serviço de saúde. Desses, 2.579 tinham tido Covid ao longo do acompanhamento do estudo. Sabe quantos desses pegaram Covid? 0. É isso que a imunidade natural produzida pela doença faz. Isso não é novidade para ninguém. É assim com sarampo, é assim com catapora, é assim com meningite B. Ou alguém ouviu dizer, na infância teve um menininho aqui que pegou sarampo 8 vezes. Teve o outro ali que pegou catapora 2 vezes. Pelo amor de Deus. Doutor, pergunta da Ana Paula Henkel. Doutor Paulo, boa noite. Bom, estávamos aqui com a Bárbara, né? Muito preocupante que já há um silêncio, uma tentativa de colocar na espiral de silêncio aí jornalistas, blogueiros, influenciadores, cidadãos que querem se manifestar, o que já é muito grave, mas eu acho que dentro de uma pandemia histórica, mais grave ainda é querer silenciar médicos renomados que estão aí no fronte mesmo ali de batalha salvando vidas. E eu queria pedir aqui licença ao senhor e aos meus colegas de bancada para ler exatamente o que está nesse estudo da Cleveland Clinic, que é mais de 52 mil pessoas, né, que o senhor trouxe, e o que diz o seguinte, que esse estudo, né, foi realizado em 52.238 funcionários ali da Cleveland Clinic, e descobriu, ou seja, mais de 52 mil pessoas, e descobriu que aqueles que foram previamente infectados com Covid-19 provavelmente não seriam infectados novamente, mesmo que não tivessem sido vacinados. Aí, aspas, para o que está no estudo. Os indivíduos previamente infectados com SARS-CoV-2 são improváveis de receberem reinfecção da Covid-19. Independentemente de receberem ou não a vacina. Esse resultado questiona a necessidade de vacinar aqueles que já tiveram infecção por SARS-CoV-2. Nosso estudo examinou as taxas de infecção por SARS-CoV-2 em indivíduos vacinados e não vacinados e mostrou que aqueles previamente infectados que não receberam
a vacina não tinham taxas mais altas de infecção por SARS-CoV-2 do que aqueles previamente infectados que receberam, fornecendo assim evidência direta de que a vacinação não adiciona proteção àqueles que foram previamente infectados. Ainda no relatório aí desse estudo, aproximadamente 40% dos novos casos, ou mais de 3 mil pacientes, foram de pessoas infectadas, apesar de terem sido vacinadas com 2 doses. Isso aqui doutor Paulo, saiu exatamente na ABC News, aqui nos Estados Unidos, ou seja, a secretaria, o governo de São Paulo está dizendo que a ABC News está propagando fake news, mas eu vou além. A Veja, a revista Veja no Brasil, maio de 2021, imunidade contra o coronavírus pode durar anos, indicam novos estudos. A revista Exame, estudo indica que imunidade contra a Covid-19 pode durar mais do que o imaginado. Revista Crescer, imunidade contra a Covid-19 pode durar anos, diz estudo. E por aí vai, a própria G1, imunidade contra a Covid-19 pode ser duradoura, sugere estudo publicado na Nature. Ou seja, estamos vivendo tempos muito perigosos, doutor Paulo, e eu usei esse meu espaço para pergunta porque eu acho que nós, cidadãos, precisamos fazer essa defesa intransigente de médicos como o senhor, doutor Zeballos, a doutora Maíra, Roberta Lacerda, doutor Zimmermann, pessoas que estão tratando, que estão estudando, que dormem 3, 4 horas por noite. Eu sei disso porque eu converso com o senhor e outros médicos também. Ou vocês estão defendendo vidas aí, salvando vidas, ou vocês estão estudando. E como o senhor muito bem colocou, a gente pode discutir a vacina para quem precisa, para os idosos, que pode aumentar a imunidade. Precisamos discutir a não vacinação para crianças e adolescentes saudáveis, já que esses grupos não foram estudados. Para finalizar, doutor Paulo, o meu comentário e abrir para o comentário do senhor. Eu peguei aqui alguns prints do próprio Instituto Butantan, de janeiro desse ano, que diz que estudos mostram que quem tomar a vacina terá 100% de chance de não ser hospitalizado ou de ir para uma UTI. É um resultado excelente. Aí outro tweet do Instituto Butantan, respondendo um seguidor: Olá, Amandinha. Tomar a vacina significa contribuir com o coletivo e poupar vidas, além de ter 100% de chances de não ser hospitalizado ou ir para uma UTI. Queria saber se essas agências de checagem vão pegar esses tweets aqui do Instituto Butantan, que falsamente declaram que quem tomar a vacina do Instituto tem 100% de chances de não serem contaminados ou não serem hospitalizados, né? Ou ir para uma UTI, e se o governo do estado de São Paulo vai enquadrar a ABC News, ou a revista Veja, ou a revista Crescer como fake news, porque todos eles publicaram exatamente os estudos que o senhor defende e fala sempre. Ana, e além eu juntaria a essa lista ainda o próprio CDC, que afirma a mesma coisa, que a imunidade natural confere às pessoas que tiverem infecção por coronavírus uma altíssima probabilidade de proteção. Na verdade, eles dizem no site que é altamente improvável que alguém que tenha imunidade pós-infecção seja infectado novamente. E isso é uma coisa que é básica, se aprende nos pilares de qualquer faculdade de medicina, né? Eu só queria saber quem foi que escreveu a nota. Se foi algum médico que escreveu essa postagem ou se foi o estagiário. Porque se foi médico, aí nós vamos discutir de médico para médico lá no CRM. Né? Porque aí o buraco é mais embaixo. Houve uma infração ética aí gritante. Se não foi médico, me desculpe. Como é que a Secretaria de Estado deixa um não médico falar uma asneira dessa e ainda não retifica e retira isso do ar e me pede desculpas publicamente? Então, o mínimo que eu espero, errar, todo mundo pode errar. Agora, que assumam o erro que fizeram, assumam a injustiça que fizeram e venham a público
pedir desculpas pela desinformação e pelas fake news que eles estão comprovadamente, por esses artigos, disseminando. Muito bem, esse é o doutor Paulo Porto, entrevista aqui aos Pingos nos Is. Obrigado, doutor, pelas declarações, pela conversa. Uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, agradeço.